Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas já declaro um dia abençoado aí para você. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 da carta de Paulo às igrejas da Galácia, o livro de Gálatas. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. A minha Bíblia é a versão NVI, tá bom? Então vamos orar para começarmos a nossa leitura. Amém? Então vamos lá. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom na porta aberta. O Senhor é bom na porta fechada. O Senhor é bom a todo momento. Nós sabemos, Senhor, como diz a tua palavra, que todo o bem coopera para aqueles que o amam, Pai. Nós cremos, Senhor, que tudo acontece na nossa vida por um motivo e para o nosso bem, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz promessas para nós e o Senhor é fiel para cumprir todas as nossas promessas, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Paizinho, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor transforme os nossos corações através dessa palavra que iremos ler hoje, que o Senhor nos toque, que o Espírito Santo possa cada vez mais nos moldar, Pai, que nós possamos ter cada vez mais o coração segundo a Cristo, que nós possamos ser seguidores de Jesus Cristo, fiéis, que não somente sabemos que Ele é o nosso, a nossa salvação, que nós sabemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, não que nós não tenhamos somente a revelação do Salvador, mas também que Ele é o nosso Senhor e que nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, para que Cristo viva dentro de nós, Pai, que o Senhor cresça em nós, que nós possamos diminuir, que o nosso ego diminua, que nosso orgulho diminua, Pai. Eu já declaro em nome de Jesus, pessoas transformadas pelo Evangelho, transformadas genuinamente pela palavra do Senhor. E eu já declaro, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe-as, Pai, que o Senhor toque no coração delas, que o Senhor possa também limpar os meus ouvidos, os ouvidos delas, limpar os nossos olhos, Pai, abrir o nosso coração para entender e aprender mais de Ti. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Vamos ler a carta de Paulo a Gálatas, né? Ele começa assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na qual receberam a palavra? Começando aqui, né, quando ele fala, ó Gálatas insensatos, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Foi pela prática da lei que nós recebemos o Espírito ou pela fé? Quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele morreu para que viesse, cumprisse a Escritura, fosse cumprida e que o Espírito Santo ficasse aqui conosco. Ele foi para o Pai e ele enviou o Espírito Santo. E quando que eu e você recebemos o Espírito Santo? A partir do momento que nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós declaramos isso publicamente e então nós recebemos o Espírito Santo de Deus aqui em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos estar aqui dentro de nós. Não foi através da lei, não foi seguindo a lei que nós recebemos o Espírito, e sim pela fé em Jesus Cristo. Então, aqui tá falando o quê? Mas seus insensatos, como assim vocês estão acreditando que o que foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi na fé, pela fé, por aquilo que vocês ouviram? E aí ele fala, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nós não conseguimos nada sozinho. Tudo que tem de ruim em mim, em você, é nosso.
E tudo que tem de bom em mim, em você, é o Espírito Santo de Deus que está nos aperfeiçoando. Antes de eu voltar para Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo me resgatar, eu era uma pessoa totalmente diferente. E o Espírito Santo de Deus, ele tem feito uma obra na minha vida. E isso não é por meu esforço. Isso não é porque eu sou boa. Eu parei de beber, não é porque eu sou boa, porque eu sou forte. Eu parei de praticar imoralidade, não é porque eu sou boa, porque eu sou forte, porque eu sou santo. Não. Isso é a obra do Espírito Santo na minha vida. E cada dia que passa, essa obra continua acontecendo. E nós temos que pedir, eu e você, para o Espírito Santo de Deus nos tocar e nos transformar. Porque isso é o que ele faz, não é pelo nosso esforço. Se a gente tentar, a gente não consegue. O que nós conseguimos é através do Espírito Santo, são os frutos do Espírito. A sermos mais pacientes, a sermos mais amorosos, termos mais compaixão pelo próximo, amar o próximo. Não sermos irritadiços. Tudo isso vem pelo fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele é capaz de mudar as pessoas. Ele é capaz de nos moldar. E é uma obra que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. E que essa obra irá terminar na eternidade, quando encontrarmos com Jesus Cristo. Quando morrermos e encontrarmos com Ele. É aí que a obra irá terminar. Certo? Mas não é pelo nosso esforço que a gente consegue as coisas, e sim através do Espírito Santo de Deus, tá? Aí ele fala, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Continuando no 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiras boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Então, através da nossa fé, através da fé em Jesus Cristo, foi o que nos permitiu sermos livres. Nós fomos abençoados por conta da nossa fé. E eu falei no capítulo anterior que os judeus achavam que só os circuncisos que teriam essa aliança com Deus, mas não, os gentios. Paulo pregava para os gentios que não eram os judeus. E ele levou o evangelho para quem não era judeu. Logo, não é quem participava daquela religião, e sim quem cria em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Esses sim serão salvos, são salvos e serão salvos e foram salvos, que creem em Jesus Cristo. Não é através da lei, não é através das escrituras, não é através das leis, né? Como diz o Antigo Testamento, porque nós não seríamos capazes de cumprir totalmente a lei. Quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, o nosso destino era a morte. E Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida. E somente através dele é que nós podemos encontrar e ir para a vida eterna. Não é através da lei, cumprindo a lei, porque nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. É através da nossa fé. Amém? E aí ele continua. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então ele já fala, ó, todos que se apoiam na prática da lei já estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então se nós não conseguimos praticar todas as coisas do livro da lei, nós somos malditos e a gente não consegue. Só que Jesus Cristo, ele veio exatamente para quebrar isso. Continuando, ó. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nós justificados viveremos pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então, Cristo, olha que forte, ele nos redimiu da maldição.
da lei, que a gente não conseguiria cumprir, nós éramos malditos, pois ele se tornou maldito em nosso lugar, ele tomou os nossos pecados por nós ali na cruz. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei veio 430 anos depois. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Então, a gente pergunta assim, beleza, mas a lei a gente não conseguiria cumprir, então, a gente não conseguiria cumprir mesmo, nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir realmente, porque é uma luta, né, contra o pecado, o pecado entrou por Adão e Eva, e nós somos realmente pecadores, e nós buscamos cada vez mais nos santificarmos, parecer mais com Jesus dia após dia, mas nós somos pecadores. Nós nunca seremos perfeitos aqui. Nós sempre tentaremos buscar cada vez mais imitar Jesus. Esse é o nosso dever, né? E ele fala, por que então? Qual o propósito da lei? Foi a lei, aí ele pergunta, 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, até que viesse Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De forma nenhuma, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então, ele fala, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, mas não teve essa lei, certamente a justiça viria da lei. Mas não houve essa lei. Então, a justiça não vem da lei. A justiça vem do sacrifício de Jesus na cruz. Ele que nos justificou, certo? Mas a Escritura encerrou tudo. Olha a continuação. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nelas encerrados, até que a fé haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então, até Cristo, nós ali tínhamos a lei, né? Para seguir aquela lei, nós estávamos debaixo daquela lei, a lei era a nossa tutora. Então, foi o tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, agora que chegou Jesus Cristo, nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, que nós temos vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não porque nós somos bons em seguir lei e não pecar, porque não teria como. Nós somos pecadores, nós nascemos com o pecado. Não teria como. Mas Jesus, ele vem e nos justifica através da nossa fé. Amém? Para finalizar aqui. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Deus,
ele não diferencia, nós não discriminamos homem e mulher, quem é grego, quem não é, quem que é escravo, quem que é livre. Deus não faz essa diferenciação. Então, nós não podemos discriminar o nosso irmão, porque Deus ama todos. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus mediante a fé nele. Como eu já disse antes, que todas as pessoas são criaturas de Deus, mas somente quem crê em Jesus Cristo são filhos de Deus e temos acesso, olha, que fala, somos descendentes de Abraão e somos herdeiros segundo a promessa. Então, se nós somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros, nós temos acesso também às promessas. Glória a Deus. Então, nós temos que entender o nosso lugar de filho, filhos de Deus, e nós temos acesso às promessas de Deus também, que estão inclusive aqui nessa Bíblia. Então, em Cristo não há diferença entre as pessoas, todos somos apenas filhos de Deus, ok? Então, espero que você tenha entendido, aprendido, essa palavra tenha te tocado. E deixe nos comentários o que tocou o seu coração, algo que você queira falar. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você não assistiu ainda o Gálatas 2, 1 e 2, volta lá na playlist, assiste, que esse momento tem sido uma bênção. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento, por esse aprendizado. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, Paizinho. O Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por trazer à luz muitas coisas que às vezes nós não entendemos, nós não aprendemos, mas o Espírito Santo de Deus nos molda, não é pela nossa força, não é porque nós somos bons, mas sim porque o Espírito Santo de Deus decide nos transformar. Senhor, que cada vez mais o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos transforme, que o Senhor quebrante o nosso coração para que nós estejamos abertos a transformações, para que nós possamos ser moldados e parecer mais com Jesus Cristo, Pai. Já abençoe todas essas pessoas aqui, já declaro que elas serão transformadas pelo Espírito Santo de Deus, que elas se tornarão discípulos, que eu e elas nos tornaremos discípulos do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês no capítulo 4. Tchau, tchau.